Salve a igreja, mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Estenda suas mãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, e apresentamos aqui, Senhor, o teu vaso, a diaconisa Osineide. Senhor, nessa noite ela vai ser canal para a gente, e o Senhor vai fazer, vai usar. Enche até derramar, para que nós também venhamos a ser cheios em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, estamos em nome do Pai do Senhor Jesus. Amém! Eu confesso que eu fui surpreendida. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Coisa do meu Deus! Aleluia! Não tem porta fechada, não tem cadeado que fez, não confiado na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele tem todo o poder para destruir tudo. Aleluia! Vamos ver aqui em Atos 16, glória a Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Grande é o Senhor! Glória a Aleluia! Jesus. Grande é o Senhor! Aleluia! Eu confesso que vocês aqui recebido da palavra, glória a Deus. Isso, amigo! Louvado seja Deus, que Deus falou, né? Que liberta, que cura, que está dentro de nós, que faz morar dentro de nós, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus! Aleluia. Meu Deus! Mas como eu fui convidada pela missionária Miriam para estar trazendo a palavra, eu vou deixar, não vou ser covarde, me acovardar e não dizer não. Né? Nós temos que ser um soldado valente. Louvado seja Deus. Aleluia! Né? Atos 16, que diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora! E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória seja Deus. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles. Então os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muito açoite, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Louvado seja Deus. Glória! No 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vamos estar lendo por esta palavra. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, que está a tua palavra, Pai, que nos edifica, que nos cura, que nos liberta, Pai. Que o Senhor venha aplicar em cada coração nesta noite, Pai. Me ajuda, Senhor, a passar para a tua igreja, o Senhor, meu Deus, quer passar para cada um, Senhor. É assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja diz. Amém. Podem se sentar. Aleluia, Jesus. Deus, né, Ele tem propósito para cada um de nós. Muitas das vezes a gente passa por processo e não entendemos que Deus quer
quer usar a gente como um canal de bênção para outras vidas. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas aqui. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, mas antes dele ir para a cidade de Filipos, Paulo tenta 2 vezes ir para outra cidade. E o Espírito Santo, a Bíblia fala, que não permitiu eles ir 2 vezes. Mas Paulo, não tendo ido, teve uma visão de noite, aonde apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer nesta noite que nós como cristãos, nós que vivemos a palavra de Deus, estamos aqui para trazer uma mensagem para o Senhor. Cada um de nós temos um compromisso. Aleluia. Um compromisso de levar a mensagem aonde quer que Ele nos envie. Louvado seja Glória a Deus. Deus. E Paulo e Silas obedeceu. E ali eles foram, viajaram para Troade, aleluia, para Samatrácias. E no dia seguinte foram para Filipos. Louvado seja Deus. E lá começou a boa obra do Senhor. Louvado seja Deus. É verdade. No dia seguinte, no versículo 13, vai dizer que eles, em pleno sábado, saíram fora das portas da cidade de Filipos e foram à beira do rio, onde eles costumavam fazer oração. Então, assentando-se lá, eles começaram a falar sobre Cristo, sobre o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E ali havia muitas mulheres. Meu Deus. Aleluia. E uma dessas mulheres, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, Glória a Deus. os ouvia. E o Senhor abriu o seu coração para que ela viesse ficasse atenta à palavra que Paulo dizia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali aquela mulher, ao ouvir a palavra, ela foi batizada juntamente com toda a sua casa. E ela veio a chamar Paulo e Silas aí a ficar em sua casa. Louvado seja Deus. A gente pode ver aqui que Deus já começou, através da vida de Paulo e Silas, através desses homens de Deus, esses 2 evangelistas, louvado seja Deus, a levar para essas pessoas de Filipos salvação. Porque aqui, essa mulher, juntamente com sua família, já aceitaram o Senhor e já foram imediatamente batizadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, ele gosta, né, de atrapalhar, querer atrapalhar os planos do Senhor. Mas o propósito de Deus e os planos do Senhor jamais serão atrapalhados, né, não? Louvado seja Deus, glória a Jesus. E ali eles indo à oração, a Bíblia fala que aparece ao encontro deles uma jovem possuída pelo espírito de adivinhação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Possuída pelo espírito de adivinhação. Glória a Jesus. E ela dava grandes lucros ao seu Senhor. Aleluia. E esta mesma jovem, ela começa a seguir Paulo e Silas e aquela multidão que estavam com ele. E ela clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Aleluia. Servo do Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Paulo percebeu e reconheceu, louvado seja Deus, que ali existia um espírito de adivinhação. Porque Paulo estava cheio da presença do Senhor. Paulo teve discernimento. E discerniu o que era de Deus e o que não era. Meu Deus. Aleluia. E quando ele diz, o inimigo fala pela boca da jovem, que eles eram servos do Deus Altíssimo, eles reconheciam que Deus é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas na verdade, os demônios, mas ao clamar por muitos dias, o Espírito tentava fazer com que a população pensasse que Paulo e Silas tivessem alguma ligação ou parceria com aquela jovem. Ele queria
enganar a população, como se Paulo e Silas estivessem junto deles, tivessem o mesmo propósito que eles. Só que Paulo percebeu a astúcia do inimigo, louvado seja Deus, ele expulsou. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, aquele espírito que estava naquela jovem. Eu quero te dizer que o nome do Senhor Jesus, ele tem todo o poder para expulsar demônios. Glória a Deus, Quando nós oramos para expulsar um demônio, louvado seja Deus, é o nome do Senhor Jesus, porque foi dado toda a autoridade ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqueles senhores daquela jovem, quando viu que o seu lucro, a sua esperança tinha perdido, louvado seja Deus, eles prenderam Paulo e Silas e levaram aos magistrados para que eles fossem julgados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E ali eles falam para os magistrados que aqueles homens estavam perturbando a nossa cidade. Eles estavam perturbando a cidade. Por quê? Porque na comichão, né? Quando o povo está ali, não está na presença do Senhor, eles dão na comichão nos ouvidos, não conseguem escutar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aquele povo era romano. Era um povo que adorava vários deuses, fazia sacrifícios, louvado seja Deus, a vários deuses. Era um povo politeísta, adorava vários deuses. Eles não acreditavam em um só Deus, porque eles acreditavam naquilo que eles viam. Eles diziam que Deus não tinha face, não tinha corpo. Eles acreditavam nas imagens, né? Louvado seja Deus. Então eles disseram que não era lícito eles praticarem e receber o que Paulo e Silas estavam ensinando ali. Aleluia. Paulo e Silas estavam falando de Jesus, estavam falando do Evangelho de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqueles homens foram açoitados com vara. Glória a Jesus. É difícil uma pessoa separada para fazer a obra do Senhor. Eles levam muito açoite, passa por muita aflição, perseguição. Glória a Deus. E Paulo e Silas eram homens cheios da presença do Senhor, cheios de fé. Eles não desistiram, apesar de estar passando por várias, porque Paulo ele foi preso várias vezes, mas nunca desistiu do Evangelho, do caminho de Cristo. Nunca ele desistiu. Louvado seja Deus, nunca se acovardou. Quando Deus mandava ele ia, louvado seja Deus. E ali ele foi preso. Ele foi preso. E a Bíblia fala que quando foi perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Você já imaginou a pessoa todo chicoteado, louvado seja Deus, ferido, acorrentado os pés, como diz que aqui, eles foram lançados e os pés deles foram acorrentados, e eles não deixaram de adorar o Senhor. Eles poderiam muito bem murmurar, reclamar, mas eles escolheram adorar o Senhor. Eles escolheram buscar a presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia relata que outros presos escutavam. Então, é importante para a gente estar sempre em comunhão com o Senhor, adorando, orando. Aleluia. Porque muitas das vezes, a gente, mesmo em casa, a gente está adorando, o vizinho escuta. Aleluia. Muitas vezes o vizinho está precisando de escutar algo, está passando por alguma aflição, e a gente só em adorar o Senhor, o vizinho pode escutar e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Como foi esses presos? Ele escutou Paulo e Silas cantar e orar. A Bíblia relata, louvado seja Deus, que quando ele começa a orar e a cantar, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram. Aleluia. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E da glória. Glória a Deus. E é assim, quando a gente ora, quando a gente está orando, os alicerces do inferno são abalados. Porque o inimigo não suporta a oração.
O inimigo não suporta quando o crente, louvado seja Deus, adora o Senhor, louva. Aleluia. Glória a Jesus. E aqueles homens que estavam ali presos, eles foram, aleluia, alcançados pela glória de Deus, através da oração e do louvor que Paulo e Silas entoaram naquele lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. E o carcereiro, a Bíblia diz que quando ele acorda, ele fica com medo, porque vê as portas da prisão abertas. E ele tenta se matar com a sua espada. Porque ele sabia que quando o imperador soubesse que os presos tinham fugido, ele ia ser morto. Mas Paulo, de repente, clama com uma grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Glória a Jesus. Você já imaginou aqueles presos ali? Talvez aqueles presos já estivessem para o outro dia, né, ser morto. Louvado seja Deus. E Deus alcançou aqueles homens naquela prisão. Porque Deus, ele sempre usa nós como um canal de bênção na vida de alguém. Louvado seja Deus. Paulo e Silas foi canal de bênção para aqueles homens. E para o carcereiro também e sua família. Porque a Bíblia diz que quando ele entra trêmulo dentro da prisão, ele vê que ninguém fugiu. Estávamos todos lá. Louvado seja Deus. E ele faz uma pergunta. Glória a Jesus. Ele fala: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. Glória a Jesus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então basta somente a gente crer. O segredo é crer. O segredo é confiar. O segredo é orar. O segredo é adorar o Senhor. Aleluia. Para que eu e você tenhamos vitória. Esse é o segredo do crente. Aleluia. E a Bíblia relata que eles pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E o carcereiro, ele leva eles para a sua casa, tira os vergões, aleluia, cura suas feridas. E logo eles foram todos batizados. Glória a Deus, aleluia. Através da vida de Paulo e Silas naquela prisão, muitas vidas foram alcançadas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitas vidas foram alcançadas. Aleluia. Olha, vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Agora, aqui foi alcançada através de Paulo e Silas a mulher chamada Lídia e toda a sua casa, a jovem que foi liberta do espírito do engano, os homens que estavam presos, o carcereiro e toda a sua família. Veja o que Deus faz quando a gente está disposto a fazer a sua obra. Quando nós nos disponibilizamos e a fazer a vontade do Senhor, porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então que a igreja, que nós venhamos a cada dia nos posicionar para fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O que Deus quer é isso, é posicionamento. Louvado seja Deus, para que Ele possa operar através das nossas vidas. Porque cada um de nós somos canal de bênção. Cada um de nós somos canais de bênção para outras pessoas que precisam escutar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Também nós ficamos com essa palavra. Que nós não venhamos nos acovardar. Glória a Deus. Aleluia. Que nós venhamos ser soldados, né? Soldados que estamos prontos para a batalha. Louvado seja Deus, porque nós temos na frente o nosso general de guerra, que ganha todas as lutas e todas as batalhas. Ele é quem ganha, não somos nós, mas Ele. Então, louvado seja Deus. E eu já agradeço minha rica oportunidade. Foi até aí que o Senhor me permitiu chegar. Glória a Deus.